O risco de terrorismo é uma preocupação durante a Olimpíada, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Parece distante, mas até a nossa divisa terá reforço na segurança. Além disso, no domingo também teve um susto no aeroporto de Vitória com uma falsa bomba. Existe uma lei antiterrorismo no Brasil. Quem vai explicar é o professor de Direito Penal e advogado Cássio Rebouças, que está aqui no estúdio do Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, professor. Bom dia, Fábio. Bom dia. Vamos começar explicando o que é essa lei antiterrorismo, então? Bom, a lei antiterrorismo ela foi proposta no meio do ano passado, aprovada e publicada em março desse ano, e ela prevê os atos de terrorismo para fins de ordenamento jurídico brasileiro. Ela prevê no início da lei uma definição daquilo que deveria ser a razão para os atos praticados na lei, então determina que a razão da prática desses atos vão ser razões ligadas à discriminação, preconceito, xenofobia, discriminação e preconceito de raça, cor, etnia e religião, com finalidade de prática de gerar terror social ou generalizado. E ao longo da lei são descritas algumas condutas que têm que ter essas finalidades. Perdão, professor, você acabou de falar das condutas. Muitas dessas condutas já eram consideradas crimes. O que muda a partir de agora, efetivamente? Agora, essas condutas que a maioria delas já eram consideradas crimes, agora elas têm uma definição específica de terrorismo, se praticadas com razões e finalidades específicas da lei de terrorismo. Mas quase todas elas já eram tipificadas, consideradas crimes no ordenamento jurídico brasileiro. Muda o conceito, então, na verdade, né? Muda o conceito e mudam as penas também. A lei também estabelece uma espécie de associação criminosa de terrorismo, que a gente já tem algumas no nosso ordenamento jurídico, mas o próprio fato de integrar uma organização terrorista também configura crime. Mas as penas ficam mais bravas, ficam mais duras, seria isso? Sim, seriam penas mais graves do que as outras associações criminosas que nós temos. Nós já temos a do 288, do Código Penal, associação para o tráfico, associação lá prevista na Lei de Segurança Nacional, associação para fins de terrorismo, de genocídio, e agora nós temos uma específica com pena de 5 a 8 anos, pelo simples fato de integrar a organização terrorista. Mas isso é para preparação de um ato terrorista, essa pena aí? Não da preparação de um ato, mas de integrar uma organização terrorista. A lei também prevê a penalidade criminal para preparação de atos preparatórios, que nós chamamos de direito penal. Que foi o caso dos 10 suspeitos presos recentemente, suspeitos de estarem preparando atos terroristas para o período da Olimpíada, não foi isso? Exatamente. Foi utilizada a lei de terrorismo, se ela foi bem ou mal utilizada, só quem de fato tem conhecimento dos autos do processo vai poder dizer, mas ela já foi utilizada, inclusive em um dispositivo que a própria lei prevê que, para casos em que possa ser imputado o crime de terrorismo, vai caber a possibilidade de prisão temporária, que foi utilizado nos 12 ou 11 que já foram presos. Essa penalidade pode chegar a quantos anos de detenção? Como é que vai ser? Para os atos de terrorismo, a lei prevê de 12 até 30 anos, que é o máximo de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Para integração de organização criminosa, penas que vão de 5 a 8 anos, e a maior pena da lei é do financiamento ao terrorismo, mais ainda do que daqueles que praticam os atos de terrorismo, que são penas que vão de 15 a 30 anos. No caso do que aconteceu aqui em Vitória, no aeroporto de Vitória, nesse susto que a gente tomou, foi achado lá um objeto, inicialmente se pensou que era uma bomba, já se sabe que não é uma bomba, mas se descobrirem quem colocou aquele objeto lá, se descobrir que aquela pessoa tinha a intenção de dar um susto realmente, essa pessoa pode responder pelo quê? Ela pode responder por figuras criminais que estão previstas no nosso ordenamento, mas não pelo crime de terrorismo especificamente. Afinal, a lei prevê não só a possibilidade de um atentado, mas como razões específicas e finalidades específicas, entre elas a finalidade de destruição em massa, que a lei também não determina exatamente o que seja. Então não se encaixa na lei não, né? Quem fez isso não se encaixa na lei. Não na lei de terrorismo. Mas se fosse uma bomba de verdade? Se fosse uma bomba de verdade, teria que ser analisado os motivos, as razões e finalidades, porque se não houver razões de xenofobia, preconceito, discriminação de raça, etnia, religião, nada disso seria aplicado pela lei de terrorismo, o que não significa que não seja uma conduta criminosa, como eu disse. Qualquer atentado desse seria um crime pro ordenamento, não um crime de terrorismo especificamente. Chegou um e-mail para a gente, o Marcelo Silva, ele pergunta assim: se essas prisões feitas pela Polícia Federal desses suspeitos não forem comprovadas, se uma motivação não for comprovada, cabe indenização aos envolvidos?
Em geral, se entende que não caberia indenização, não se cabe indenização no caso de prisões cautelares, desde que elas tenham sido fundamentadas. Afinal, as prisões cautelares, elas têm uma finalidade diferente da prisão pena, que é punir. As prisões cautelares têm finalidade, nesse caso, como são as temporárias, de colaborar para a investigação criminal. Professor, a gente vê muitas vezes pessoas que são acusadas de ataques terrorismo ligadas a organizações internacionais, como a Al-Qaeda. Essa pessoa, ela precisa fazer parte de algum perfil, de algum grupo, ou qualquer um pode entrar nessa lei de antiterrorismo? Não, a lei não estabelece que as pessoas precisam necessariamente ser ligadas a organizações. Estabelece apenas que determinados atos de atentados pessoais ou de portar determinados objetos com finalidade de destruição em massa, se praticados por razões específicas determinadas na lei, vão ser tipificadas por essa lei também, não necessitando que seja o indivíduo vinculado a alguma organização. Professor, a gente já vai encerrando, mas antes eu queria uma avaliação sua a respeito dessa lei. O senhor acha que ela pode ajudar de alguma forma nesse período de Olimpíada? A população fica preocupada, né? Os olhos do mundo estão voltados aqui para o Brasil. Olha, ela já começou a ser utilizada. Se ela é boa ou se é ruim, existem já diversas divergências em relação a isso. É uma lei que tem uma série de conceitos indeterminados, como terror social, destruição em massa, nada que a própria lei defina o que mas não parece que vá ter muita diferença da aplicação penal que já é prevista no nosso ordenamento para agora com a publicação da lei. As finalidades dela foram inclusive determinadas pela própria exposição de motivos da lei. Houve uma pressão internacional para que o Brasil se adequasse a outros países e tivesse uma legislação antiterror, e ela foi aprovada, de certa forma, a toque de caixa pelo Congresso Nacional, em cerca de 8 meses, e agora está vigente. Essa pressa você acha que atrapalhou nessa Eu acho que formulação da lei? atrapalhou bastante. Nós tínhamos quase, se não me engano, 16 projetos de lei desde 2003, mais ou menos, prevendo condutas de terrorismo. Esse foi proposto na metade do ano passado, aprovado agora em março. Outras leis já foram aprovadas mais rápido do que isso, mas de fato é um período muito curto para o período de proposição legislativa que nós temos no Brasil. Obrigado, Cássio Rebouças de Moraes, que é advogado e também professor de Direito Penal, falando aí das mudanças, da aprovação da lei antiterrorismo. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui no Bom Dia. Obrigado.